E aí ele continua questionando: depois de tudo isso, como é que vocês estão querendo voltar à vida antiga? Sabe? Se baseando ou se prendendo a costumes, acrescentando coisas a esse evangelho que por si só é suficiente, por si só é poderoso, é maravilhoso demais, são boas novas. Vocês ainda querem acrescentar coisas a ele como se ele fosse insuficiente? Vocês foram chamados para a liberdade. Ou seja, vocês não devem se prender a esforços humanos. Mas isso não significa que vocês devem viver no pecado, como quem diz: então se eu não tenho obrigação de cumprir a lei, então posso viver do meu jeito. Não. Versículo 16, ele diz, no capítulo 5, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É o caminho inverso. Não é lutem contra a carne para que vivam pelo Espírito. Não. O segredo é mergulhe no Espírito. Quando você mergulha no Espírito, os desejos da carne perdem a força. Os desejos, a vontade de pecar, ela perde o sentido. O pecado perde o gosto, não nos atrai mais porque estamos mergulhados, afundados, cercados e preenchidos pelo Espírito de Deus. Ele diz que o Espírito e a carne, eles se opõem ao outro. Não está dizendo que dentro de nós há uma luta e se você alimentar mais o Espírito, então o Espírito ganha se alimentar mais a carne. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que o Espírito não concorda com a carne. Eles são opostos, são inimigos uns dos outros. Então, é impossível pela carne eu fazer a vontade de Deus. É isso que está dizendo aqui. Não é que estão brigando dentro de mim e ganha quem eu alimento. Não é isso. Mas que é impossível pelo meu braço cumprir a vontade de Deus. Porque o que a carne, quais são as obras da carne? O que o meu braço é capaz de fazer? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E quem pratica não pode herdar o reino de Deus. Ou seja, a única coisa que a minha carne pode me levar é ao pecado. Mesmo que eu esteja tentando fazer a vontade de Deus, mas lá dentro, no porão do meu coração, o pecado ainda vai estar gritando, ainda vai estar vivo dentro de mim. Eu posso estar me esforçando com as atitudes, com a minha roupa, com os meus atos diante dos homens, mas aqui dentro ainda vai ter uma fome, uma vontade reinando, uma atração, uma ligação com a velha vida. E Paulo está dizendo, olha, fora que o ego ainda vai estar dominando, como quem está dizendo, eu não preciso do Espírito para fazer a vontade de Deus, eu consigo vencer o pecado, então eu vou lutar contra a imoralidade, eu vou lutar contra a pornografia, eu vou lutar contra os vícios, porque eu vou vencer. Paulo está dizendo, isso é ego. Já tem um pecado ali escondido no porão do teu coração. Carne e Espírito não conseguem se misturar. É impossível pelo teu braço fazer a vontade de Deus. Então, o segredo é mergulhe no Espírito. Quando você mergulha no Espírito, os prazeres carnais, os prazeres que o pecado oferecem, perdem a atração. O pecado pode até estar diante de você, mas não tem graça mais. É melhor andar no Espírito. Quando você experimenta o Espírito e passa a andar nele, o Espírito domina a tua vida. O Espírito comanda você. Tanto que ele diz que esses são os resultados de quem anda no Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito te domina. Ele coloca a mansidão, ele te acalma, te dá paz, te dá alegria. Ou seja, tudo que o pecado te oferece, o Espírito de Deus te satisfaz. O pecado te oferece amor. A imoralidade, o sexo, te oferecem amor, alegria, paz. É tudo mentira. Mas o Espírito, ele sacia isso que você está pedindo, que você está clamando. Ele satisfaz.
Então ele conclui dizendo: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E claro, ele dá umas instruções que se alguém for pego praticando algum pecado, ele diz: ajude a pessoa a se levantar, essa é a função de vocês, e fiquem atentos, porque não tem ninguém melhor que ninguém, vocês também podem cair. Então ajudem uns aos outros a carregarem as cargas uns dos outros. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ele fala de fazer o bem, e ele termina a sua carta dizendo: eu escrevo para vocês com letras grandes, maiúsculas, letras garrafais. Quem está tentando adicionar coisas ao evangelho que eu anuncio a vocês, faz isso para agradar massas, agradar a homens, mas não sigam eles, não dê ouvido a eles. Eles fazem isso para não serem perseguidos por causa da mensagem da cruz. A mensagem atrás perseguição. Eles não querem sofrer, não querem ser perseguidos, não querem ter pessoas os deixando. Então, por isso, eles adulteram o evangelho para agradar a pessoas, agradar a massas, agradar a todo mundo. Só que o evangelho não é isso, o evangelho é a cruz, e Cristo não agradou a todos. Então ele diz: se você quiser se gloriar em alguma coisa, faça que nem eu, se glorie na cruz de Cristo, não no que você é capaz de fazer. Que aprendamos com o apóstolo Paulo. Não é sobre nós, é sobre Cristo. Tem gente que, para atrair outras pessoas ou tornar o evangelho mais atrativo, querem acrescentar coisas à mensagem de Cristo. Acrescentar, retirar, impor doutrinas novas. Mas não é assim que funciona. O evangelho é suficiente por si próprio, o que Cristo fez já é suficiente e não precisamos de acréscimos, não precisamos de costumes novos ou de nada para chamar a atenção de Deus. Tem gente que se dedica a fazer sacrifícios a Deus, a pagar preços. Não precisamos mais disso. Cristo pagou o preço por nós. Cristo se sacrificou por nós. Não resta mais sacrifícios que façamos que nos tornem aceitáveis diante de Deus. Deus não olha para nós por causa dos nossos sacrifícios, por causa dos nossos sofrimentos, por causa do que a gente faz na nossa carne ou pelo poder do nosso braço, não. Cristo olha para nós porque há um Espírito dentro de nós que clama por Deus, e esse Espírito só nos foi dado por causa do que Cristo fez por nós na cruz. Cristo morreu por nós e ressuscitou para que viesse a nos dar o seu Espírito. Isso nos é suficiente. Viva pelo Espírito. Você não pode vencer o pecado. Com o mal, com o diabo, com o pecado, você é incapaz. A sua carne é incapaz de agradar a Deus, você é incapaz de fazer a vontade de Deus. Mas mergulhe no Espírito. Deixa o Espírito Santo te dominar, deixa o Espírito Santo governar a sua vida, mergulhe, se envolva, seja preenchido por Ele, porque quando você assim fizer, o pecado perderá a graça. Cristo será glorificado em você e através de você. Cristo é suficiente. Lembre, não é sobre você, é sobre Cristo. Deus te abençoe.